Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre .NET Aspire, sim, o novíssimo, né? Nem saiu ainda na verdade. Eu postei lá no Instagram algumas imagens, né? Algumas fotos ali dos novos PPTs do curso. Eles perguntaram se ia substituir o Docker, como que fica o Docker em contraste aí com o .NET Aspire. E vou comentar com vocês tudo sobre eles aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Mas e aí, será que o Aspire vai substituir o Docker? Vem entender tudo comigo. O mercado de trabalho está bem aquecido para programação e eu não estou falando da IA te substituir. É sobre ser flexível e ter um bom leque de possibilidades. E aprender back-end e front-end, o famoso full stack, significa exatamente isso, ter um leque maior de possibilidades. Ou seja, a possibilidade de você ser alocado ou realocado é muito maior. Eu, por exemplo, sou especialista em back-end, mas também conheço front-end, o que me coloca um passo à frente em relação a outras pessoas do mesmo nível que eu, que só conhecem uma dessas áreas. E se assim como eu, você quer estar mais preparado para o mercado, nos dias 27, 28 e 29 de maio, vai acontecer a jornada Full Stack.NET aqui no Balta.io. E se você é Premium aqui no Balta.io, a gente vai ter a jornada Full Stack.NET Premium, que é uma extensão da jornada principal, onde além de criar um app completo, eu vou te ensinar autenticação e autorização, integração com meios de pagamento e o novíssimo .NET Aspire. Essa extensão é uma imersão de 3 dias, nos dias 3, 4 e 5 de junho, onde comigo você vai criar esse app completo utilizando o que há de mais novo no .NET, ASP.NET Minimal APIs, Blazor, WebAssembly, PWAs e MudBlazor. Então já clica no link, se inscreve para o evento e vem se preparar para o mercado. Muito bem então pessoal, bom, para começar aqui acho que o primeiro ponto a gente entender um pouco mais o que é o Aspire, tá? Eu peguei essa aula aqui do nosso curso de Aspire só para mostrar para vocês alguns detalhes aqui que são importantes antes da gente prosseguir para a mão no código, tá? Então, o que é o .NET Aspire, né? Qual a motivação? Por que a gente chegou nesse ponto aqui, né? Por que a gente precisa do .NET Aspire? Porque ele faz sentido para a gente no caso, né? Ele é uma nova forma de agrupar aplicações, né? Assim que ele é definido e ele já é uma stack pronta para publicação na nuvem. Então, ele já é o famoso Cloud Ready ali, né? Então, é moderno, Cloud Ready, então é uma pegada nova, uma forma nova que a gente tem aí de distribuir as nossas aplicações, tá? Tanto back-end, front-end e até aplicações Node, não tem um limite para isso, tá? A gente também tem recursos, além desse agrupamento, que são como observabilidade, né? Então, a gente já tem a integração com o OpenTelemetry dentro do .NET Aspire, então a gente consegue ter toda a parte de telemetria da nossa aplicação, logs, HTTP requests e outros itens, né? A gente consegue ter também toda a parte de production ready, ou seja, para a gente pegar o conteúdo aqui do .NET Aspire e fazer a publicação no Azure, é bem tranquilo, tá? Futuramente eles vão ter suporte para AWS, para outros itens de uma forma bem mais fácil. Eu acho que já é possível hoje, mas é um pouco mais complexo do que o Azure. Meu foco é mais Azure, mas hoje no Azure, super tranquilo, lembrando que o Aspire está no preview, e distribuição de aplicações. Então, se a gente está trabalhando com front-end e back-end juntos, por exemplo, né, na mesma aplicação, na mesma solution, fica muito fácil de você distribuir essas aplicações ali, cada uma no seu respectivo container direto para o Azure, tá? Então, fica muito fácil de debugar, muito fácil de distribuir as nossas aplicações aí, né? O próprio .NET Aspire, ele é distribuído através de pacotes no Get, então o que é interessante, né? Porque até a distribuição do Aspire é focada nessa parte de distribuição. Então, se a gente quiser utilizar, por exemplo, o SQL Server, a gente usa o Aspire.Microsoft, a gente Framework Core SQL Server, a gente usa o Minimal APIs, que é a API que está no seu projeto. Se você quiser adicionar a dependência do Azure, a Service Bus, você consegue usar a mensageria do Azure, do Kafka, do RabbitMQ, diversos outros pacotes aí que ele já tem suporte hoje, e a gente pode criar pacotes customizados, e além disso, muitos mais pacotes vão vir aí por parte da comunidade, tá? E aí a gente chega na parte que é interessante aqui, né? Sabendo que ele é isso, né? Que a gente consegue criar as aplicações dentro do, né? Atrelar esse projeto do Aspire, depois vou mostrar um pouco na prática para vocês também. Sabendo que a gente já consegue executar a aplicação ali, qual que é a diferença do Aspire pro Docker? Será que a gente precisa do Docker? Será que ele veio para concorrer com Docker aí? A resposta é que não, ele não veio para tirar o Docker do mercado, mas ele é uma abstração da abstração, tá? Se a gente olhar para a infraestrutura que a gente tem hoje de Docker, né? Principalmente
local para rodar as nossas aplicações locais, é normal a gente ter o Docker rodando e a gente ter um arquivo ali, um Dockerfile para nossa aplicação, e depois a gente executar um Docker Compose Up para subir a nossa stack de aplicação, né? Então ele vai subir uma rede ali, vai subir o nosso Container Apps, né? Então o SQL Server, o .NET, um Redis que você tenha, um App Blazor, você consegue subir todo esse stack de aplicações hoje com um comando só. Isso é relativamente simples de fazer, é só estar com o Docker instalado e configurar essas informações no Dockerfile, tá? Só que esse tráfego, essa comunicação, né? Por exemplo, um container do .NET para acessar um container do SQL Server, ele vai precisar passar por uma configuração, por mínima que seja, de networking aqui do Docker, tá? A parte de Service Discovery, ele acaba sendo um pouco mais difícil, né? Você descobrir os serviços que estão na rede, você mapear uma rede, você tem que fazer uma configuração um pouco mais manual, tá? Já no .NET Aspire, as coisas estão mais simples ainda, tá? O Docker, ele tá presente aqui ainda, né? Você viu que ele não saiu daqui, o Docker, ele ainda existe aqui, só que com o .NET Aspire, a gente tem o nosso Spark de aplicação aqui, a gente tem o nosso .NET App, o nosso Blazor App, o nosso SQL Server e o nosso Redis, tá? Só que eles estão rodando dentro de um projeto do .NET Aspire. Tá? Então, estão rodando no Docker ainda? Sim, tá? São containers lá dentro do Docker, mas eles já funcionam integrados dentro do nosso projeto. Nota, inclusive, que o Redis e o SQL Server aqui, eles estão como container, então eles estão rodando lá dentro do Docker, mas o Blazor e o .NET App, eles estão como SDK. Então, eu consigo rodar paralelo. Eu, por exemplo, eu não rodo o .NET dentro do Docker, né? Nem no Windows eu não rodo no WSL ou .NET, eu rodo local no Windows mesmo, aqui no Mac também. Então, eu prefiro rodar assim, então eu consigo usar minha SDK, o meu app local para rodar .NET, né? Então, na minha máquina mesmo, e consigo integrar com containers do Docker, tá? Então, o Aspire, ele vai prover já pra gente essa comunicação de uma forma automática, só que sem a gente precisar, por exemplo, escrever um Dockerfile, sem precisar dar um Docker Compose Up ou qualquer outro comando do Docker aqui. Além disso, ele já provê para esses itens aqui, né? Para o nosso Blazor App, o nosso .NET App, SQL Server, Redis, ele já provê toda a parte de Service Discovery, de descobrimento de serviço, porque a gente registra de fato os serviços via código. Então, pra gente é muito mais fácil, muito mais tranquilo, já tá C# o código ali, a gente consegue registrar esses serviços e é basicamente você criar uma variável e passar essa variável como dependência para uma outra instância ali. Então, é um negócio fora da caixa, tá? É só frisando que o foco pro .NET Aspire são serviços pequenos, tá? Então, não entenda como um app pequeno, né? Você pode ter um RP, por exemplo, que tem vários serviços pequenos dentro dele, tá? Apps pequenos, então coisas menores que precisam de conexão, ou seja, você tem diversos serviços que se comunicam, você tem serviço que se comunica com a aplicação, que se comunica com um banco de dados, que é um cenário extremamente comum hoje em dia, tá? E principalmente se você usa um cenário mais voltado para microserviços, se você distribui múltiplos serviços na sua rede, né? Cada um com seu banco de dados, aquela distribuição toda de aplicação que a gente tem, que acaba sendo algo bem complexo, extremamente complexo, tá? Só coloquei um ponto aqui que, no caso dos monolíticos, gente, não é o foco do .NET Aspire, tá? Então, se você tem uma aplicação zona só, que no final o resultado é uma aplicação, um executável só, não é o foco do .NET Aspire esses itens, tá? Se você quiser começar a segmentar seu monolítico em diversos serviços, né? Começar ali de um macroservice para um mini service para um microservice, né? Se você quiser fazer essa transição aqui, o Aspire é um cara recomendado, tá? Mas se você tem uma aplicação zona e quer usar só ela para fazer o deployment no .NET Aspire, eu acho que não faz muito sentido, tá? O foco dele realmente é quando você tem isso aqui, ó. Você tem aplicações distribuídas, você tem um usuário que faz uma requisição para uma API de representante, que vai fazer duas outras requisições para uma API de contas, para uma API de vendas. Essa API de vendas também vai referenciar a API de contas, vai buscar alguma coisa na API de contas. Essas duas APIs vão bater lá no cache, esse cache vai bater no database e tudo isso é container, né? Então, esse é um pedacinho, às vezes, de uma aplicação, né? Então, são aplicações realmente complexas que precisam de comunicação e que precisam existir de forma distribuída, tá? Eu coloquei até um ponto aqui pra gente frisar que o termo Cloud Native, né? Quando a gente fala a aplicação é Cloud Native, né? Ele já é específico para esses tipos de cenário, né? Não só para distribuição de aplicação, claro, para distribuição de aplicação é o ponto principal, mas ele também é criado para extrair o máximo ali de escalabilidade, a resiliência e ter uma boa capacidade de gerenciamento, ou seja, já está tudo distribuído em
container, já está feito de uma forma que está pronto para ir para a nuvem, né? Tirar da sua máquina e ir para a nuvem, não tem que ser um trabalho difícil, tá? Então, se você codou, criou todo o app ali, mas agora para mandar para a nuvem, você tem que refazer storage, você tem que criar um monte de outras coisas, não é legal. Precisa conseguir recriar sua infraestrutura de uma forma simples e rápido. Se cair toda a sua infraestrutura, você tem que, com F5 ali, conseguir criar ela de novo. O Aspire permite isso, inclusive, local, tá bom? Então, essas aplicações distribuídas, né, que é o que a gente chama quando a gente tem essas múltiplas divisões, ela normalmente consome um grande número de recursos, tá, gente? Então, banco de dados, mensageria, cache, as próprias APIs que a gente tem, os front-ends, micro front-ends, né? Então, toda essa distribuição, ela consome muito recurso mesmo, tá? E qual que é a motivação do .NET Aspire para isso? Primeiro ponto, melhorar a experiência de desenvolvimento local, tá? Quando a gente vai distribuir aplicações, fatalmente a gente vai esbarrar naquele cenário que fica muito complexo gerenciar todas as coisas. Por exemplo, você tem uma API A que depende de uma API B, que depende de uma API C. De repente, você está fazendo uma requisição para uma API A e está obtendo um erro, mas que está lá na API C. Então, você tem que baixar o código, fazer o debug na sua máquina. Isso nem sempre é trivial, né? Porque de uma requisição você espalha, você cria várias outras requisições. E o Aspire ajuda a melhorar isso, porque, obviamente, você roda local, né, no Aspire. Você roda ele localhost aí. Tá? Também, tá? Além de mandar para a nuvem, né? E claro, ele é cloud-based, então ele é focado para o desenvolvimento da nuvem, então a gente consegue pegar essas informações locais, mandar para a nuvem. O foco principal dele é justamente prover essa abstração da infraestrutura, tá? Então, tanto na infraestrutura de container local com Docker, então uso o Docker por baixo dos panos, vocês vão ver que quando eu subir uma aplicação aqui, ele vai subir containers do Docker ali para essa aplicação, então ele não dispensa o uso do Docker, mas essa combinação de abstração de infraestrutura junto com o cloud-based é o que permite que ele leve isso para a nuvem de uma forma tranquila e fácil, tá? E principalmente a centralização da execução das aplicações distribuídas, né? Que é uma dor, talvez a maior dor que a gente tem hoje quando a gente trabalha nesse cenário de aplicações distribuídas. Então imagina só, você poder dar um F5 na sua aplicação que tem 30 serviços, né? Você pode dar um F5, pode dar um debug ali, né? Fazer o debug da sua aplicação como se fosse uma só. Então é como se fosse uma solução gigante do Visual Studio com vários projetos, mas cada projeto tem seu deployment separado. Tá bem? Para fazer isso acontecer, ele já possui recursos de orquestração, então ele já fornece esse recurso para executar esses aplicativos compartilhados, esse já é nativo dele. Fornece a parte de componentização, então se, novamente, você quiser trabalhar com Redis, já tem um pacote para o Redis, já tem um pacote para SQL Server, Postgres, tá? Balta, não quero trabalhar com nenhum desses caras aí, quero criar o meu. Posso criar? Pode, tá? Só tem uma interface ali que você precisa seguir para garantir essa padronização dos componentes, tá? E ele já traz também a parte ferramental, né? Isso dentro do Visual Studio ou via CLI, tá bom? Então lembrando que a gente está no preview ainda, tem algumas coisas que eu vou precisar mostrar dentro do Visual Studio aqui para vocês, que não vai funcionar no CLI ainda, mas vai chegar para o CLI em breve, beleza? Então agora bora lá para a tela, bora lá dar uma conferida aí no código do .NET Aspire. Perfeito, então, pessoal. Bom, para a gente começar aqui, tem alguns pontos que a gente precisa instalar, que é o .NET Workload. Se você vier aqui e dar um workload list, a gente vai listar todos os workloads que existem na nossa máquina, tá? E a gente pode executar aqui, ó, um .NET Workload install Aspire. Isso vai criar aqui já os templates do .NET Aspire. Tá bom? Como eu falei, o .NET Aspire, ele é um projeto, ele é distribuído através do NuGet, então a gente pode utilizar o .NET Aspire aí, tanto em projetos já existentes, quanto em novos projetos, tá bom? Eu vou criar um novo projeto aqui de exemplo, pra gente entender como que ele funciona, tá? Então eu vou executar aqui um .NET New para criar um novo projeto, e aqui a gente tem um template com o nome Aspire Starter, tá? Então eu vou criar aqui como Aspire App 01, tá? Ele vai criar esse projeto aqui, deixa eu colocar o -O aqui, faltou, tá? Ele já vai criar esse projeto aqui para mim com um exemplo dentro, tá? E a gente vai abrir agora ele no Rider para inspecionar ele um pouco melhor. Beleza, então, pessoal. Bom, com ele aqui, ó, a gente pode ver que ele abriu 4 projetos aqui pra gente, né? Ele abriu um API Service, App Host, Service Default e um Web, tá? O que são esses 4 projetos que a gente tem aqui? Bom, esse primeiro projeto aqui, que é o Web, é o projeto Front-End. Esse projeto aqui é o projeto Back-End, tá? Então, um Minimal API e um Blazor App, então nada diferente aí pra gente, tá? Mas ele traz aqui 2 outros projetos, um que é o Service Default e o outro que é o App Host, tá? Esses projetos eles têm uma finalidade aqui dentro.
tá bem? Sempre que a gente for executar a nossa aplicação, você pode executar as aplicações no modo standalone, ou seja, você pode vir aqui executar seu web app, você pode vir aqui executar sua API, mas se você quiser executar esse contexto todo do AT&T Aspire, você precisa executar esse app host aqui. Tá, então no Rider, ó, ele já fica aqui o nosso Aspire App Host, tá? Tanto HTTP quanto HTTPS. E eu já tenho um plugin aqui do Aspire que ele faz essa integração aqui pra gente, né? A gente pode configurar, né? Fazer a configuração aqui desse plugin do Aspire, tá? Mas tanto faz rodar por aqui ou por aqui. Posso rodar essa aplicação aqui para vocês verem, tá? Eu consigo tanto rodar quanto debugar ela. Então, independente de onde eu colocar um breakpoint ali, ele vai parar, né? Nesse breakpoint, tá? Independente se for na API ou se for no app. Eu vou dar um zoom aqui para ficar legível para vocês, tá bem? Mas aqui a gente tem já a dashboard do Aspire, então a gente tem as nossas aplicações rodando aqui. Eu tenho o nosso API Service, eu tenho o nosso Web Front-End, tá? E se eu clicar aqui nesses endpoints, ó, eu consigo vir aqui para o meu Weather Forecast, que é a minha API rodando, eu consigo vir aqui para o meu app Blazor, e se eu vier aqui no Weather, eu consigo chamar minha API lá. Então, essa aplicação ela já está chamando a API lá dentro, tá? Então, elas estão comunicando, né? E ela está executando a minha aplicação aqui. Se eu vier aqui nos logs, eu consigo ver os logs dessa aplicação. Então, eu consigo ver toda a parte do console aqui, o que está acontecendo. Então, se você colocar o log lá do Entity Framework, por exemplo, você consegue vir aqui e verificar. Também, ó, ver que aconteceu os HTTP requests, né? Ou qualquer erro que venha acontecer aqui. E aqui no view, né? Nos details do view, eu consigo ver uma coisa mais detalhada. Deixa eu só dar um zoom out aqui para vocês verem, né? Eu tenho o ID do projeto, tenho todos os valores, e aqui abaixo, inclusive, eu posso ver as variáveis de ambiente, né? Ele oculta aqui para mim, claro, essas variáveis de ambiente, você precisa ter cuidado se tiver algum setting privado aí, né? Que você não queira mostrar. Mas ele traz aqui, ó, inclusive ele trouxe aqui, né? O ASP.NET Core Environment, que é a variável padrão do ASP.NET, as URLs, tá? E toda a parte do hotel, né? Do OpenTelemetry, que é o que a gente usa bastante aqui, tá? Então ele traz aqui os recursos. Se eu vier aqui nos detalhes de baixo, ele vai trazer as informações aqui do Blazor. Isso funciona também para Node.js, para outras aplicações, tá? A gente tem aqui o show all para mostrar todas as informações ou mostrar de uma forma mais reduzida, tá? E a gente tem aqui a parte do view logs que vai voltar para o nosso console. Tá? Então essa é uma visão geral aqui das aplicações que a gente tem. O mais legal está nesses 3 itens aqui. Quando a gente vem aqui no Structure, a gente tem o log de uma forma estruturada, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, nessa requisição aqui, né, nesse Web Front-End que aconteceu aqui, eu consigo ver os detalhes desse item específico aqui. Se eu vier aqui para baixo em algum que tem algum trace, ó, então eu tive um warning aqui, falha ao determinar a porta. Então eu consigo ver nesse cara aqui, né, o que aconteceu, ó, tem o View Details aqui que eu já vou clicar, mas ele já tem aqui a requisição GET que foi feita para home do front-end, ó, e já tem aqui a quantidade de milissegundos que isso demorou. Se eu clicar em View aqui, ele vai me dar mais detalhes desse item aqui, né? O tipo, a rota da HTTP, o servidor, a porta, o caminho da URL, tá? Os recursos que aconteceu aqui. Então, putz, muito bacana, tá? Então, essa parte de trace aqui dele é bem completa. Inclusive, você pode ver a duração desses itens aqui, né? Então, a duração que mais teve aqui foi baixar os itens do Blazor, né? Então, levou 555 milissegundos aí. Tá? Então a gente pode ver os itens aqui, os logs desse item, tá? Se tiver. Aqui no Trace a gente já tem essa visão também, né? Então a gente tem a visão unificada aqui. Então aqui, por exemplo, ele saiu do front-end e bateu lá na API. Se eu vier aqui, eu consigo ver essa requisição, ó. Então o que bateu no front-end, o que bateu na API, qual a duração total dessa requisição e os detalhes, né, de cada uma delas individualmente. Então, olha, muito bacana. Tem uma parte log muito completa aqui. Isso aqui é toda a parte do OpenTelemetry. Você pode, além de ter essa visualização do dashboard, você pode conectar, por exemplo, no Application Insights, tá? E a gente tem as métricas aqui. Então, aqui eu consigo ver detalhadamente, né, métricas, por exemplo, por requisições ativas aqui no nosso front-end ou no nosso back-end. Deixa eu abrir esses 2 itens aqui, a gente vê, ó. Então, vou pegar aqui o ASP.NET Core Hosting do API Service e vamos descer algumas requisições para ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai fazer várias requisições para cá, tá? Ou na própria API mesmo, né? Vamos fazer várias requisições para cá, para ele descer um log lá, ficar alguma coisa bacana pra gente conseguir ver. Aqui eu tô na Active, né? O Request Duration, se eu pegar vai ser melhor, né? Ativa não vai ter nenhuma mesmo. Mas se eu vier aqui no Request Duration, tem o gráfico, tem o modo tabela. Então, nossa, é
um dashboard bem detalhado, então tem bastante coisa que a gente pode ver aqui, pode ver todos os recursos de execução. Então, a dashboard dele também é uma seção fantástica. Mas beleza, então, pessoal, vamos entender aqui como que esses itens funcionam, tá? Como que ele faz essa referência aqui, como que esses projetos são tratados aqui dentro do Aspire. Então, o primeiro ponto é que tudo acontece dentro desse app host, então a gente precisa adicionar esses projetos aqui como referência para esse projeto app host aqui, tá? Então, se você vier aqui no projeto, né, no CS Proj, a gente vai ver que tem referência aqui para os nossos dois projetos, para o nosso API Service e para o nosso projeto web. Então, eles precisam estar referenciados aqui. E aí, esse projeto, ele é um projeto também do tipo Microsoft Net SDK, então, ou seja, é um projeto .NET mesmo, e ele tem aqui uma configuração adicional chamada de isAspire host como true. Então, isso que torna ele aqui um host do Aspire, tá? A dashboard do Aspire aí, lembrando que tudo isso está em preview, ainda pode mudar alguma coisa até a versão final. E aqui acontece, por exemplo, a mágica do Aspire. Se a gente olhar, né, e se você já conhece alguma coisa do .NET, você já aprendeu ali a parte de C# com Balta e .NET com Balta, né, você vai ver que essa sintaxe aqui é uma sintaxe muito parecida com qualquer aplicação .NET que a gente cria, seja MAUI, seja Blazor, seja API, tá? Então a gente tem o Builder e a gente tem o Create Builder, a gente tem o Build.run que vai resultar na nossa aplicação, tá bom? Então aqui não é diferente, tá? A diferença é que em vez de criar um web .create builder, a gente usa aqui um distributed application .create builder. Então, simplesinho, fácil, tá? Quando anunciaram o Aspire, eu fiquei muito apreensivo em relação a isso. Falei, cara, se tiver muita configuração, se for algo muito massivo, não compensa, não vale a pena, tá bom? E aí, o que acontece? Qual que é a jogada dele aqui, né? Ele tem duas partes aqui que são principais. Para ele funcionar, ele precisa desses projetos referenciados, e aí tudo bem, né? Você tem a referência desses projetos, eles já vão aparecer lá no Resources pra gente lá quando a gente for fazer a dashboard e tudo mais. Mas tem uma outra parte que é a parte de Service Discovery, que é de descobrir serviços aqui dentro, tá? E que é uma parte que pra gente é muito interessante. Para eu criar um Dockerfile que usa um default network, né, uma rede padrão, não é um trabalho difícil de fazer. Exige uma configuração, mas é uma configuração mínima no arquivo YAML. Então aqui tem que ser mais fácil do que isso, tá? Na minha concepção, aqui ficou bem fácil. A gente pode usar o Builder, né, aqui dentro, e dentro do Builder a gente tem uma opção chamada de Add Project. Tá? Então lembra que a gente tem builder.add services, vários outros itens, a gente tem agora aqui uma opção chamada de add project. E aí, automaticamente, projetos que a gente referenciou aqui, eles já vêm aqui dentro dessa variável projects. Então projects, ponto, ele vai aparecer os projetos que a gente tem. Então a gente tem o API Service, o Web e o App Host. Isso é feito através do Source Generator. Então toda vez que a gente adiciona um projeto aqui como referência, né, automaticamente esse projeto do App Host que executa um Source Generator vai gerar um código e ele vai gerar aqui o nome do nosso projeto e onde tem ponto ele vai colocar o underline, tá? Então se você tem o balta.web.api, ele vai ficar balta_web_api. Então, aqui a gente está adicionando um projeto aqui a esse app host. Então, beleza, cara, tranquilo. Melhor de tudo é que a gente não precisa digitar uma string aqui, né, para referenciar o projeto, não corre o risco de digitar uma string errada, tá? Inclusive esses daqui no projeto final eu remodelo e uso constantes aqui ao invés de strings, porque eu gosto mais, eu acho ruim ficar essas strings perdidas aqui. Mas enfim, esse é o papo lá pro nosso curso de .NET Aspire. Como organizar e como testar o .NET Aspire, porque tem como executar testes aqui também. Enfim, a gente fez a referência aqui, tá? E eu posso nomear, esse nome aqui é extremamente importante, tá? Eu vou nomear esse API Service aqui como API Service. Então, dei um nome para ele e agora a instância, esse add project aqui, ele vai resultar num Resource Builder. Então, esse Resource Builder, que é o que a gente vai usar aqui para referenciar esse projeto dentro de outros. Então, quando eu vou adicionar um projeto, além de adicionar o projeto, eu posso executar o add project, né, o nome do projeto que eu quero aqui, e executar aqui ó, o with reference. Tá? Esse with reference, ele vai fazer o quê? Ele já vai criar automaticamente uma associação desse projeto com o projeto que eu estou informando aqui. Então, no caso que a gente está adicionando o nosso web front-end, pode ser qualquer nome aqui, mas aqui ele está nomeando de web front-end e ele já está referenciando esse API Service aqui. Então, muito bacana. A
a gente consegue criar uma referência, tipo, através do C# aqui, testável, legal, tá? E esse with external HTTP endpoints, né, essa configuração que ele coloca aqui, com HTTP endpoints externos, é porque, no caso, quando a gente adiciona um projeto, por padrão ele vem privado, ele não tem suporte externo, então eu não consigo acessar ele externamente. Então, nesse caso aqui, esse projeto ele vai ter o acesso externo, que é o nosso front-end, mas a API não, a API só vai ser acessada pelo front-end, tá? E aí, só da gente executar o run, que ele vai rodar a nossa aplicação. Bacana, mas não é tudo ainda, tá? Se a gente olhar aqui na parte web, nesse projeto web aqui, né, se a gente executar aqui e olhar no program, né, a gente vai ver que ele é um projeto normal, mas aqui no HTTP client, tá? Que é onde ele vai consumir a nossa API, ele vai usar aqui o base address, né, o endereço base aqui para chegar na nossa API como API Service. Se a gente notar, esse API Service aqui é o nome que a gente colocou aqui dentro do nosso project, tá? Então, quando a gente adicionou o projeto de API, a gente criou aqui o API Service. Então, automaticamente, nesse ambiente, ele já vai criar ali uma variável de ambiente, né? Não é bem uma variável de ambiente, mas é uma configuração desse ambiente, e já vai mapear automaticamente a porta que está rodando, né, o localhost, qualquer porta desse program aqui, tá, desse API Service aqui, automaticamente para esse nome, API Service aqui. Então ele já vai fazer essa parte do proxy aqui pra gente, o que é muito interessante, e isso é feito de uma forma automática, tá? No API Service a gente pode fazer isso também, se a gente precisar chamar alguma informação do front-end, mas não é normal isso acontecer mais aqui, né? Então a gente já tem esse recurso também de Service Discovery aqui, então eu não preciso nem me preocupar com qual porta que minha API vai rodar. Isso aqui já está implícito de uma forma nativa aqui. Perfeito, então pessoal, o último projeto que a gente tem aqui são os Service Default, né? E esse Service Default aqui ele só tem uma classe Extension, são um conjunto aqui de Extension Methods, tá? E que eles fornecem aqui as configurações que vão rodar todos os nossos clientes, tá bom? Então, se a gente precisar alterar qualquer configuração aqui de log, de OpenTelemetry, qualquer configuração referente ao que já vem de serviço padrão aqui no Aspire, a gente consegue alterar aqui, né? Ó, tá vendo? Tá baixando lá do OpenTelemetry, né? Então a gente tem o nosso projeto aqui, Service Default, e ele é usado como base aí para o nosso projeto, tá? Tem a nossa Web Application aqui, a gente pode definir, por exemplo, o que vai rodar no modo development dele, né? O que vai rodar no modo produção. Ele já tem o Map Health Check, né? Que é o acesso ali à checagem de saúde do nosso app e por aí vai. Então tem toda a nossa configuração aqui dentro. Tá bom? Mas beleza, então, pessoal. E se a gente quiser trabalhar com outros pacotes, né? Com outros itens aqui? Se você estiver trabalhando com o Visual Studio, aqui dentro do seu projeto, você vai ter uma opção Add Aspire ou Manage .NET Aspire Packages, tá? Ele também funciona pelo NuGet Packages, mas daí ele já filtra os pacotes, né? Na verdade, do Aspire, tá bom? Eu vou adicionar aqui o pacote do Redis, tá? .NET Add Package. Tem que estar no App Host, tá? Então, nota que eu tô aqui no projeto App Host, que é esse projeto aqui. Então, são dois pacotes que a gente vai trabalhar. No caso, um para adicionar o host, no caso do Redis aqui, e o outro para consumir o próprio Redis, né? Ou qualquer outro pacote que seja necessário. Então você vai ter o pacote normal que você teria na sua API, mas você vai ter um pacote adicional para suportar o Redis ou qualquer outro item aí no host, tá? Então eu vou usar aqui a flag pré-release para poder instalar esse pacote, senão ele não vai deixar. E agora, quando eu vier aqui no meu program.json do app host, eu posso criar o nosso cache aqui. Então var cache é igual builder.addRedis, tá? E a gente já tem aqui, então você tem o output cache, o distributor cache, tem vários sabores aí do Redis, tá? Eu vou chamar ele de cache aqui. A gente pode agora vir na nossa API, ó, no projeto da nossa API, e usar o nosso with reference, tá? Para o nosso cache, nosso projeto de cache. O que eu fiz aqui agora? Eu adicionei referência ao próprio Redis para dentro da nossa API. Vou rodar essa aplicação aqui agora, vou executar ela aqui, tá? E agora ele conseguiu rodar. A gente vier para o Docker agora, ele já subiu aqui nossa máquina do cache, tá? Isso aqui vai funcionar para qualquer biblioteca externa do .NET, por exemplo, que a gente tem instalado com SDK local aqui, que a gente for trabalhar. Então, se quiser trabalhar com SQL Server, subir ele dentro do Docker, vai funcionar dessa forma. O Postgres vai funcionar dessa forma. E assim por diante, tá? Muito bem, pessoal. Então, como vocês puderam ver aí, o Aspire trabalha em conjunto com o Docker, né? Então, um complementa o outro aí, mas com certeza o Aspire facilita muito, muito mesmo a nossa vida. A gente sequer precisa saber networking e N outros pontos do Docker. O .NET Aspire abstrai tudo isso pra gente e ele já permite que a gente faça um deployment através do AZD ou de N outros CLIs que virão pela frente aí, né? Com suporte a outros players, né? Concorrentes do Azure, mas
mas ele trabalha de uma forma muito simples, muito fácil, então veio muito para facilitar a nossa vida. Eu particularmente fiquei muito empolgado e resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês, justamente para a gente fomentar esse assunto. É claro que você vai clicar aqui no link da descrição agora para fazer parte da nossa jornada fullstack.net, um evento online ao vivo que acontece nos dias 27, 28 e 29 de maio. A gente vai codar um app completo, back-end, front-end, fazer os dois se comunicarem com o Mudblazor. Vai ser um mega evento, gente, muita coisa bacana. E embora esse evento seja totalmente gratuito, a gente vai fazer uma extensão dele com ainda mais conteúdo para vocês. Vai ser a nossa jornada fullstack.net Premium. Essa jornada é exclusiva para alunos Premium, sem custo adicional. E lá, além de tudo que a gente vai fazer na jornada Full Stack gratuita, eu vou te ensinar também autenticação e autorização, integração com meios de pagamento e, claro, integração com o .NET Aspire, como que a gente publica a nossa aplicação aí. Então vem comigo aprender tudo na prática e aproveita que tá rolando uma promoção 20% off aí no balta.io para você participar da jornada Full Stack Premium, um ano de acesso a todo o conteúdo do site, incluindo todo esse conteúdo de Full Stack e o novíssimo curso, né, o mega curso aí, fullstack.net, tá bem? Agora comenta aí se você curtiu .NET Aspire, como que tá seu conhecimento em Docker, em .NET Aspire, ele facilitou sua vida? Quero muito saber aí o que vocês acharam, tá bom? Um abraço e até a jornada fullstack.net.